Hoje, antes de vir para cá, eu estava pensando muito sobre o lado do advogado. O público em geral conhece muito pouco o que é o advogado. Você esbarra com o advogado numa reunião de amigos, numa reunião de família, e as pessoas levam o advogado todos os assuntos, todas as causas, como se o advogado conhecesse tudo, como se ele fosse um grande especialista de coisa nenhuma. As pessoas ficam assim, eu estou com um problema, eu tenho um direito, quero ver o que eu faço, sem entender que o advogado ele tem um conhecimento especializado. Como os médicos, uma pessoa que procura um médico sabe que uma coisa é um dermatologista, outra coisa é um oncologista, outra coisa é um médico que vai cuidar da sua fratura do seu braço. As pessoas em geral sabem, de alguma maneira, né, a especialidade médica. No caso do advogado, as pessoas simplesmente pensam que os advogados são todos iguais. Porque tem um problema, encontrou um, e fala assim, poxa, esse aqui é o cara que vai resolver o meu problema. Normalmente, os advogados que não têm experiência, ou não têm, digamos, eticamente um cuidado, aceitam as causas sem o menor pudor. E isso é muito preocupante, sob o ponto de vista da ética profissional. Por quê? Porque o advogado tem que saber, do seu lado, não só se ele tem capacidade para assumir a defesa do ponto de vista técnico, mas também se ele tem todas as condições de enfrentar aquilo que está sendo trazido com clareza, com precisão, com honestidade. Então o advogado pode dizer claramente àquele que é interessado que ele, embora conheça a matéria, ele não pode assumir aquela causa porque ele entende que há outras pessoas, outros advogados, especialistas em determinadas áreas que poderão conduzir aquele direito de forma muito melhor que ele próprio. Isso é algo muito difícil para ser dito às pessoas que procuram advogado, porque às vezes isso pode revelar uma inconsistência, uma falta de confiança do advogado, ou criar até desconfiança a respeito daquele profissional. Será que aquele profissional é bom? Será que ele atende? Simplesmente porque está dizendo que ele não pode levar aquele assunto à frente. Então eu vejo que isso é algo que me toca muito. Fazer um diagnóstico, ele passa por essas questões. Do lado do advogado. O advogado tem que ter clareza, honestidade interna para dizer para a pessoa que ele próprio não tem condições. Já aconteceu comigo que outra instituição me procurasse porque tinha analisado como nós tínhamos conduzido aqui no escritório um determinado processo. E eu, olhando o problema que ele nos trouxe, eu vi que não era o lugar correto para levar aquela questão adiante. A gente teve que tomar os cuidados e dizer para ele claramente o que ele estava vivendo, o que ele estava sofrendo, as consequências, mas também indicando colegas que poderiam conduzir corretamente aquela causa. Tem que se ter muito cuidado quando se procurar um advogado. O advogado ele tem que ter a clareza, as condições e a confiança no seu próprio saber para saber os limites de sua atuação. Ele sabe o que pode fazer e quando percebe que está colocando em risco o direito daquele que está trazendo a seu conhecimento o caso, ele deve dizer claramente o tamanho do risco e se ele vai ou não vai assumir esse risco conjuntamente com o cliente. Afora isso, as pessoas pensam sempre no problema da judicialização dos casos, dos processos. Porque aquilo que dói, e principalmente dói do ponto de vista do direito, a pessoa está pensando que está perdendo um direito, ou que sofreu um dano irreparável, ou um dano que poderá se transformar em um dano irreparável. É natural a indignação e que procure um advogado para poder esclarecer a situação e verificar se aquelas suas expectativas poderão ser ou não confirmadas. E é preciso que o advogado diga com toda clareza se aquilo é um direito ou não é um direito. Isso antes de chegar ao juiz, porque o advogado não pode colocar o cliente diante de um juiz numa situação difícil sem que ele tenha tomado as providências, ele próprio, né, e seu advogado, as providências necessárias para chegar a um acordo, para chegar a evitar que aquilo fosse levado à situação do judiciário. O judiciário é sempre uma situação extrema e as partes em um país civilizado como o nosso, que tem pretensões de ser um país civilizado, as partes têm que ter educação jurídica suficiente, noções jurídicas básicas para entender que podem chegar a acordos que podem beneficiar as partes. Esses são aspectos que eu reputo da maior importância nesse tipo de relacionamento.